Pega a palavra de Deus aí, por gentileza. Você de casa também acompanhe, tome posse. 2 Coríntios, capítulo de número 9. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 6. Eu quero ministrar aqui uma palavra para a sua vida financeira, para que você seja abençoado, abençoada. Algumas pessoas me procuraram essa semana e pedindo informação do dízimo. De manhã uma senhora dizia: pastor, a partir de hoje eu quero ser fiel em tudo a Deus. O dízimo é uma aliança com Deus. O dízimo é uma semente que Deus nos dá para a gente plantar. Quem é você? Quem somos nós na presença de Deus? Nós somos administradores do Senhor. Nós recebemos de Deus. Deus nos dá força, vida, fôlego de vida, força para trabalhar. Nos dá saúde, nos mantém em pé. Aí nós trabalhamos e administramos os bens que Ele nos dá aqui na terra. Escute isso, não adianta dizer: é meu carro. É seu carro que Deus lhe deu, é de Deus. Seu carro, sua casa, seus filhos, sua esposa, seu esposo, sua família. Você diz: Deus me deu, eu cuido. Conforme a fidelidade, Deus vai honrando. Isso é bíblico. Mas deixa eu ministrar algo aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 6, olha o que diz. O apóstolo Paulo diz assim: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Lógico, é a lógica. Se você quer colher pouco, você planta pouco, mas quer colher muito, você planta muito. 7, aí ele diz: cada um contribua segundo propôs do seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Aprenda uma coisa que eu já aprendi. Se eu vou meditar na palavra e eu não sinto alegria, eu não faço aquilo. Se eu vou mandar uma mensagem para o povo, gravar um vídeo, eu não sinto vontade, alegre, eu não faço aquilo. Por quê? Porque as coisas têm que ser com alegria. Cada um contribui segundo o que Deus propôs no seu coração. Um semeia pouco, outro semeia muito. Versículo 7 diz: e isso não por necessidade ou por tristeza, porque Deus ama quem dá com alegria. Então aprenda já uma coisa de imediato. Você se tornou dizimista, quem está me assistindo vai se tornar, faça isso com alegria. Devolver o dízimo é uma alegria, trazer a oferta para Deus é uma alegria. Você tem que vir alegre, não por tristeza ou por necessidade. 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre e em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. 10. Ora, aquele que dá semente, diga comigo, aquele que dá semente, você que está em casa, diga: aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer. Deus só dá semente para quem semeia. Como é que vai dar semente e a pessoa come? Olha, aquele que dá semente ao que semeia, pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Teve uma época, eu sei que alguns aqui não alcançaram, só os mais velhos que foram lá do interior, não sei se o seu Pedro alcançou, que eu acho que o seu Pedro não trabalhou na capital, mas que trabalhou mais no interior, ou conheceu o programa. Tinha um programa do governo, que agora é Bolsa Família, Auxílio Brasil, essas coisas. Na época, quando não chovia, nisso deve lembrar disso ainda, quando era pequenininho, eu acho. Vinha lá para a nossa cidade, eu sou de Umari, Ceará, cidade pequena, vinha ajuda do governo, que era chamado Bolsão. Aí a ajuda do governo distribuía ali
para as famílias construir poços, construir o açude. Aí eles davam um salário como fosse o Bolsa Família para ajudar as pessoas. E davam a semente para as pessoas na época da chuva plantarem. Aí o governo, muito esperto, eles pintavam o feijão, né? O feijão vinha todo azul. Porque eles diziam, isso é veneno, que é para plantar, que era para as pessoas já não comerem. Porque tinha pessoas que a necessidade estava tão grande que ela não plantava não. Chegava em casa, cozinhava o feijão para comer, que não tinha o que comer em casa. Eu alcancei essa época. Quem é da minha cidade, quem é da minha época, tem um açude lá chamado também Bolsão, que foi por causa do programa. Eu trabalhei nesse açude, a gente construindo ele. Eu era assim no tamanho de Israel, uns 16, 17 anos, mas meu pai botava para eu ir no lugar dele, assinar o ponto. Aí quando eu comecei a trabalhar, descobriram assim, esse menino aí sabe ler e tudo. Bota ele só para assinar o ponto. Aí eu ficava lá só assinando o ponto e o nome fazendo a chamada. Oh, Deus bom. Mas a gente ia lá. Aí o governo pintava o milho, pintava o feijão. Dizia, isso aí é veneno. Mas não era. Era só tinta que era para as pessoas não comer. Então as pessoas que recebiam e elas comiam, elas continuavam sem nada, na miséria. Porque não plantou. Colhe quem planta. Deus dá semente ao que semeia. Deus não vai dar semente para quem não planta. As pessoas plantavam. Até hoje tem esse programa lá de entregar semente. Até hoje tem algumas pessoas lá, Lombardi, meu amigo, hoje é vereador, um abraço para ele. Ele fazia esse trabalho, se eu não me engano, que Deus abençoe ele e todos os meus conterrâneos, meus amigos de infância. Eles entregam, tem esse programa ainda. Então, a semente, ela não pode ser comida. O dízimo é semente. Você recebe seu salário, seja for um salário mínimo, seja menos, seja mais, você separa 10%. Não pode ser mais, não pode ser menos. Se for menos, você está em falta com Deus. Se for mais, entra como oferta. Aí quando você separar o dízimo, você tira uma oferta que sai do seu coração. A oferta é quando você puder. E o pastor não pode se meter nisso, isso é você e Deus. Uma irmã me contou de manhã que ela ficou envergonhada na igreja, que o pastor disse, cadê o dízimo? Ela disse, eu já entreguei, mas tem que dar uma oferta igual ao dízimo. Na frente de todo mundo ela ficou envergonhada. Isso não existe. É você e Deus, a quantidade de oferta que Deus colocar no seu coração. Mas o dízimo já está dizendo 10%. O versículo de número 10 diz, ora, aquele que dá semente é o que semeia, e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. 11, para que em tudo enriqueçais, para que toda a beneficência, qual faz que por nós se dê graças a Deus. A sua fidelidade a Deus, as pessoas vão ver que você é um abençoado e dá graças a Deus na sua vida. Glória a Deus. Então você que me assiste, que ainda não se tornou dizimista, seja dizimista. Ainda que você não esteja na igreja, mas seja dizimista para Deus abençoar as tuas finanças. Não precisa dizer para ninguém, recebeu o seu salário, separe seu dízimo. Seja ofertante. E você que não está vindo na igreja, está distante, você pode enviar os seus dízimos, as suas ofertas aí pelo Pix. Você quer ajudar, mandar uma oferta. Eu sei essas pessoas que continuam ajudando, pessoas que não são da nossa igreja, pessoas que não são evangélicas, que Deus abençoe. Eu não quero citar o nome de ninguém, mas estão nas minhas orações. Então continue colaborando. Só quando você contribuir, me manda uma mensagem no privado, para eu saber que você mandou, para eu agradecer, orar por você. Deus lhe abençoar muito em nome de Jesus. Então vamos colocar todos em pés em nome de Jesus. Você vai receber, alguns vão receber esse vídeo e tome posse dessa palavra. Você pode contribuir com o seu Pix, com a transferência, ou ir até uma lotérica, uma caixa econômica e fazer a sua contribuição. E que Deus multiplique na sua vida e nunca falte. Quem trouxe o dízimo e oferta na igreja, já pega aí o teu melhor. Erga os céus. Eu vou orar e daqui a pouco já vou encerrar. Quarta-feira nós estaremos com culto
da palavra às 7h30 do Espírito Santo. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, abençoe essa pessoa que está aqui na igreja, essa que nos assiste, essa pessoa que determinar a ser fiel nos dízimos, nas ofertas. Multiplique em tudo que ela colocar em as mãos, seja fiel a Ti. Mesmo meio a tanta crise, o Senhor vê a fidelidade dessa pessoa. Honre ela, as pessoas que de longe mandam, de outras cidades, Aracaju, São Paulo, Rio de Janeiro, onde elas estiverem, qualquer outro estado, do exterior, abençoe essa pessoa, essa dona de casa, ela que tem causa na justiça. Nós consagramos esse mês, que seja mês de bênçãos, de fartura. Guarda essa pessoa, a família dela, abra portas de emprego, encha a geladeira, o armário, a cozinha, a despensa, o guarda-roupa. Prospere em tudo que ela fizer. Em nome de Jesus, diga amém. Só um momento. Deus abençoe você e a sua família. Tenha uma boa semana e até a próxima. Em nome do Senhor.